E o que temos para essa noite? Alguma pergunta dos irmãos? Algum assunto? Vamos lá. Muitas pessoas têm falado acerca da plenitude do Espírito e, e da volta do Senhor Jesus. E muitas pessoas ficam insistindo com a questão de que o Senhor Jesus voltará porque disse que ele subiu aos céus e que voltaria da mesma forma que subiu. Só que eu não entendo isso fisicamente, entende? Eu vejo isso de uma maneira espiritual. E como vejo de uma maneira espiritual, eu entendo que ele foi aos céus, né, e que ele desceria. Mas ele desceria como? Ele não vai descer assim como ele subiu, não. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que ele desceria como espírito, né? E ele desceria sobre toda a carne. E ele desceu, ele já fez isso. E está fazendo isso. Só que o processo é lento e gradual, até que ele vai tomar velocidade na medida em que as pessoas vão acordando. Então, de repente, vai haver uma alavancada muito forte. Quando vamos dizer assim, de 50% em diante, começar a acontecer. Eu creio que aí vai haver uma grande aceleração. E aí isso será caracterizado como a volta do Senhor Jesus. Porque se ele já voltou em mim, no Marcos, na Luciene, no Silvio, no Jorge, na Valdiza, no Didico, e por aí, no Paulo, e por aí vai, então começa a haver uma aceleração, percebe? Ele já está, vamos dizer assim, com mais de 50%, ele começa a crescer numa proporção geométrica. Então eu entendo que isso é a volta do Senhor Jesus. Eu entendo assim. Eu não creio, sincero e honestamente, aqui no meu coração, aqui no meu espírito mesmo, que haveria assim, um retorno do Senhor Jesus da maneira como eles veem que ele subiu dessa maneira, vai descer dessa maneira. Não vejo assim, né? Então é essa mais ou menos que eu estou colocando para os irmãos emularem um pouquinho aí, e aí poder até falar algum versículo bíblico, alguma coisa assim que venha à memória dos irmãos, né? Amém? Ok, irmão Rodolfo, entendi a pergunta aqui. E realmente estou aqui, estou meditando. Eu entendo que não é uma pergunta simples de responder, né? Até porque precisa de uma emulação, mas precisa realmente de um assentamento, né? Para a gente se assentar nessas regiões celestiais realmente, porque eu entendo, irmãos, que poucas pessoas realmente trabalharam isso, né? Seja assim, na mesa, né? Eu nunca escutei ninguém falando acerca desses detalhes assim, não, mais profundamente. As pessoas falam da volta do Senhor Jesus, falam da plenitude do Espírito, mas nunca colocaram isso, vamos dizer assim, se a gente pode falar assim, né? Em pratos limpos, né? Isso nunca foi mastigado e eu não vi ninguém assentado ainda nisso nas regiões celestiais, tá certo? É isso que eu estou querendo me referir. Bom, podemos dividir o assunto em duas partes, né? Primeiro, a vinda de Cristo e o segundo, o arrebatamento, né? Ou a manifestação de Cristo, né? A manifestação, a vinda e a manifestação. Eu diria aos irmãos, no meu coração, sinto que a primeira parte é: não vos deixarei órfão, né? E voltarei para vós, né? Enviarei da parte do Pai o Consolador. Isso não demorou muito, né? Não demorou muito, o Senhor foi e o Senhor voltou, né? Porque Ele enviou o Espírito Consolador, né? O que é o Espírito Consolador? Nós sabemos que há um só Espírito, né? Deus é Espírito, o Espírito de Deus é Cristo, né? O Espírito de Cristo em nós, né, é um Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é porque nós cremos no Espírito de Cristo que perdoa os nossos pecados, né? Então estamos falando de uma coisa única, né? Estamos falando do Senhor, né? Então, os verdadeiros adoradores estão nessa dimensão do Espírito, né? Quando o Senhor sobe aos céus, né, e depois, passados 50 dias, né, no Pentecoste, ou melhor dizendo,
Chegando o Pentecostes, alguns dias depois, né, o Senhor então manifesta, né, o seu Espírito de que estaria presente com eles, né? E a partir desta manifestação, né, houve assim uma mola propulsora, né, de tal maneira que os discípulos então saíram pelo mundo a anunciar, né, a Cristo. Então a vinda de Cristo, irmãos, no dia do Pentecoste, realmente foi algo espetacular, fenomenal, né? Porque tiraram os discípulos de tristezas, de um sentimento de fracasso, de um sentimento de que tinham perdido o seu Senhor, né? E de repente se animaram de tal maneira, né, que falavam com intrepidez, né? E agiam com intrepidez, né? E a partir daquele momento a igreja começou a crescer, né? Quer dizer, Cristo começou a se tornar real novamente, né? Só que agora em espírito, né? E não em corpo físico, né? Mas em corpo ressuscitado, e esse corpo espiritual, né? Foi agora, nos alcançou, né? Nos alcançou mediante a fé, né? Mediante a fé, isso operou uma realidade, né? Uma coisa é certa, que essa realidade foi tão grande, que os discípulos foram impulsionados a dar o testemunho, né? O testemunho do Senhor Jesus Cristo, né? Porque depois que alguém subiu ao céu, né, e viu que o testemunho do Senhor Jesus, né, era o mais importante, né? Ele quis adorar o anjo, mas o anjo disse, né, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então significa o quê? Que o espírito que hoje em nós está, ele profetiza todas as coisas baseado, né, no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele fez, né, em carne, né, prefigura, né, toda uma realidade do Espírito, né, do Espírito profético, isso é, das coisas vindouras, né? Quer dizer, nós falamos do Espírito profético. O que quer dizer isso? Profético porque não é manifestado, né? Mas há de se manifestar. Então, podemos dividir em duas partes aí, né? A vinda de Cristo no dia do Pentecoste em espírito, né? Passou a habitar conosco, né? Mas, porém, é profético, não é manifesto, né? Não é manifesto em forma física, né? Natural, mas na verdade, ele é manifesto por meio de nós, né? Interessante isso, né? Nós assumimos, né, a posição dele aqui na Terra, fisicamente falando. Interessante isso, né, irmãos? Parece complexo, mas é interessante notar esse aspecto, né? O fato de sermos participantes da obra dele, né? E o que eu estou querendo dizer aos irmãos, né, é como o Senhor interage, né, conosco, né? Isto é, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Ora, se reinaremos, também precisamos conhecer os dois lados, né? Entende? Os dois lados da vida, né? Então estamos no sentido material aqui no mundo, porém com a conquista espiritual, mas ainda sofrendo um resto de aflição para fazer parte do gozo, né, de Cristo. Interessante. Apesar de sermos fortes no espírito falando, na carne somos fracos, né? Fraco no sentido de que dependemos exclusivamente dele, né? Nós somos 100% dependentes dele. Então é interessante notar como ele nos deu da sua glória. Aqui está um ponto interessante a ser considerado antes de chegarmos aí nessa resposta que o irmão Rodolfo está dizendo, né? Então já estamos começando a emular, né?
dizer que Cristo voltou, né, irmãos, pelo Espírito, né, de Cristo mesmo, que é Ele mesmo, né, subiu ao Pai, e o Pai concedeu que ele voltasse, vamos essa linguagem, né? O Pai concedeu que ele voltasse, mas em espírito. Interessante isso, né? Para que o testemunho dele pudesse nós sermos participantes. Participantes, né? Então ele disse, eu dei a minha glória, né, a eles também. Então o Pai deu a glória a Cristo, né? Cristo glorificou o Pai, né? E nós o glorificamos também. Então entramos, irmãos, entramos na mesma obra, né? Ele fez e foi glorificado por aquilo que ele fez. E nós, pela fé, manifestamos o que ele fez e também somos glorificados por aquilo que ele fez. Entende isso? Então nós somos participantes da sua obra pelo fato de a manifestarmos, né, sobre a condição do Espírito. É interessante isso notar, irmãos. Por isso que estamos no mesmo corpo, né? Aí que vem outro mistério, né? O mistério do corpo, né? Como é que estamos no mesmo corpo? Então veja que há uma inversão. Primeiro ele vem em carne, depois ele vem em espírito, né? Aí nós que estávamos também na carne, passamos também para a dimensão do espírito para conviver com ele e ao mesmo tempo experimentar ainda a obediência na carne. É interessante isso, né? Que é, irmão Rodolfo, o ponto, irmãos estão ouvindo, o ponto acho que nevrálgico aí da fé, né? Que é a autonegação. Então, o Senhor Jesus passou por um processo, e depois da carne, vamos falar assim, carnalmente falando, né? E venceu, e depois ele foi para o Espírito. E sendo no Espírito glorificado, ele voltou e nos deu esse mesmo Espírito, isto é, a sua vida, a sua presença, a sua pessoa, né? A sua pessoa passou a ser o nosso próximo de tal maneira que nós acabamos amando mais o próximo do que a nós mesmos. Nós temos que amar o próximo e negar nós mesmos, né? Aí assumimos a vitória dele, né? E somos mais do que vitoriosos. Porque também agora no Espírito, vivendo no Espírito, nós aprendemos, né, a submissão ao viver na carne. Entende isso? Nós vivemos no Espírito, né? Mas nós vivemos também na carne, né? Mas na carne nós não vivemos porque nós damos o testemunho, né, de que Ele é o Senhor, né? Então nos autonegamos. Então eu diria que é um tempo, né, de nós aprendermos a viver sobre a obediência, né? Foi o que levou o Senhor a ser glorificado, né? Foi obedecer ao Pai, né? E nós também aprendemos o mesmo caminho da obediência, né? Quando a pessoa não se autonega e não nega a sua carne, o seu próprio entendimento, o entendimento religioso, né? A pessoa não abandona para ouvir o que o Espírito diz, né? Ele não experimenta a autonegação e não vence aquilo que nos foi dado, né? Ele não vence o mundo, né, a qual nós vencemos pela fé, né? Então a fé é um dom dado por Deus para ser exercitada e nos tornarmos vencedores, né? Então o que nós precisamos fazer para ser vencedores? Na verdade nós só precisamos crer, né? Nós temos que aprender a crer, né, para que sermos vencedores na carne, né? E aprendemos a fazer no Espírito para que sejamos vencedor no Espírito. Há uma atitude no Espírito, né? E há também uma autonegação na carne. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Então a primeira etapa, o Senhor veio em carne.
A segunda etapa, ele foi glorificado no Espírito, e nós que estávamos aqui em carne, recebemos o seu Espírito. Então, olha que interessante isso, né? Ele estava em carne, lutou em carne, morreu, né? Morreu na sua carne, né? E depois foi ressuscitado na sua carne, né? E vivificado pelo Espírito, pela ressurreição, né? E subiu a essa condição ao céu. Muito bem. E nós que continuávamos aqui na carne, de repente, né? Na nossa carne recebemos o Espírito. Interessante, né? Claro que recebemos o Espírito no nosso espírito, a vivificação, porém estando em carne, homem natural, né? Interessante, para viver essa dualidade, né? De homem carnal, homem espiritual ao mesmo tempo. Então, o Senhor também viveu essa condição, né? Só que agora Ele nos capacita a viver também essa condição para sermos participantes da mesma glória, né, que há de se revelar futuramente, né, e que nele está revelado, né, e que para nós, através da obediência, será revelado. Esse será revelado, eu estou falando da plenitude, né, da plenitude. Então, digamos que há um intervalo, né, há um intervalo entre a vinda dele para nós, não foi uma vinda para o mundo todo exatamente no sentido de ser uma revelação, né? Mas é uma revelação no Espírito, e a igreja está no Espírito, e a pessoa para entrar e compreender tem que entrar no Espírito, e só pelo Espírito que se pode conhecer a Deus, não tem outra forma, né, de viver essa vida. E então, essa é uma segunda etapa, né? Viver em espírito estando na carne. Não militamos segundo a carne, mas militamos segundo o espírito. Então essa oportunidade que nós estamos tendo, né, ao compartilhar a vida dele. Então essa segunda fase, né, é a fase do compartilhamento. E a terceira fase, digamos, né, seria a fase da glorificação, né? Será a fase em que nós reinaremos com ele, né, no sentido da plenitude da herança, do desfrutar dessa herança, né? Isso já nós fazemos isso no Espírito, aqui, assim como o Senhor, quando estava aqui no mundo, ele fazia isso no Espírito, no exercício do Espírito, porque os discípulos não tinham ainda recebido, mas ele tinha, né? Ele recebeu e exercitava. E é o que nós estamos fazendo agora, né? O mesmo exercício, né, entre o homem natural e o homem ressurreto, né? Então, essa segunda experiência, né, irmãos, que é viver em espírito, estando na carne, mas não militando na carne, negando a carne, militando no espírito. Essa segunda fase é o que nós estamos vivendo agora, certo? Estamos no céu e ao mesmo tempo na terra, né? Estamos no espírito e ao mesmo tempo na carne, né? Sentimos as coisas do espírito, mas ao mesmo tempo sentimos também, né, o que é a expressão do homem natural, o que é a vontade do homem natural, né? O que é o domínio do espírito, né? E o que é a força da carne, né? A força da vontade do homem. Nós aprendemos a conviver, né, com essa experiência, né? E aprender que a nossa vitória não vem do nosso esforço, né? Mas que vem do esforço que ele fez. Então aprendemos a ser obediente ao que ele fez, né? E negarmos a nós mesmos e fazermos uma coisa na nossa carne para nos justificar. Então essa fase da obediência que nós também estamos aprendendo, né, é a mesma obediência que o Senhor Jesus passou, né? Mas depois disso, irmãos, vem uma terceira fase, né, que seria a manifestação do Senhor sobre a terra, né? Porque na terra existem os filhos, a quais somos nós, e existem os servos,
Os servos são todos os que prestam serviços para os filhos. Aqueles que prestam serviço para os filhos e para outros servos, né, eles prestam um serviço a Deus, isso é verdade. Mas os filhos chegando à maioridade, né, os servos terminam o seu serviço e os filhos passam a ser o mandante, né? Os filhos passam a ser governante, né? Os filhos agora estão na maioridade e passam a ter o domínio e o controle, né, sobre a sua herança mesmo, né? Aquilo que era deles mesmo, né? Eles tomam isso, né, por causa da maturidade e passam ao exercício, né? O mundo passa a ser dominado pelo filho, vamos dizer essa realidade, né? Hoje o domínio está pelo Espírito, né? E no devido tempo haverá um domínio do Espírito manifesto sobre o mundo. Mas isto é o Filho, né? Os filhos se manifestando. Claro que todos os filhos são gêmeos, né? E todos os filhos são um, né? Assim como há um só corpo, né, irmãos? Podemos dizer que há um só filho. Apesar de ser muitos filhos, nós somos um, né? Então, essa manifestação do Filho reinando sobre os servos é uma segunda etapa. Por enquanto, os servos, né? Os servos reinam, né, para cima dos filhos. Apesar de que os filhos, né, no espírito, né, tem um gozo que vai além do servo, entendeu? Os servos não sabem, de certa forma, né? Não é que não sabem, os servos sabem, né, que os verdadeiros filhos, eles têm um impulso que vai além da tradição, da religiosidade. Os filhos têm um impulso de coragem, né? Um impulso de que são filhos. É uma grande diferença entre servo e filho, né? Os filhos, eles são intrépidos, né? Os filhos, eles rompem com o sistema, né? Os filhos, eles avançam, né? Os filhos, eles perdem o medo, né? Os servos continuam no medo, né? Os filhos sabem, né, quem é o seu pai, né? Os servos não conhecem bem o pai, nem a vontade do pai. Interessante, né, irmãos? Então chegará essa fase, né, onde os filhos passam a ser governantes, inclusive, sobre os servos, né? Acho que já emulei bastante aí, irmãos. Câmbio aí, deixa eu dar uma brecada aqui. É verdade, irmão Marcos. Eu confirmo tudo que o irmão falou. Tudo. No meu espírito, tudo que o irmão falou para mim já esclareceu. Quer dizer, eu já tenho a resposta à pergunta que eu fiz. Claro que eu não vou fechar a questão de forma alguma, porque eu sei que as pessoas que estão no espírito certamente já chegaram aonde eu cheguei. Mas as pessoas que ainda não estão no espírito, eu não quero antecipar para que a coisa não feche. Eu sei que isso é difícil para a pessoa que ainda não está no espírito poder emular essa situação que a gente está falando aqui. Porque o senhor dividiu em 3 partes e eu confirmo essas partes. Quando a gente estava no ambiente da lei, sabendo das condições do pecado, né, e que tudo era pecado, então a situação da lei nos apontava para a vinda do Senhor Jesus. Ele veio, cumpriu a lei no nosso lugar e as coisas foram estabelecidas. Então, a partir daí, o próprio Cristo apontou para o novo nascimento como a possibilidade de entrar no Espírito para obter a graça, e aí sim, a partir daí, viver essa graça e começar o caminho de volta para o Éden. Essa é a situação.
né? Nós saímos do Éden. Então, é da onde nós viemos? Viemos do Éden. E para onde nós vamos? Nós estamos voltando para o Éden. Esse grande diferencial é muito importante. Da onde viemos e para onde vamos. Nós viemos do Éden, cometemos um grande delito contra Deus, pagamos esse preço através de Cristo Jesus, porque cada um de nós era incompetente para cumprir. Cristo veio e cumpriu em nosso lugar. Esse é outro grande diferencial, porque ele nos resgatou, ele nos remiu do pecado. Perceba, irmão, o pecado era um pecado contra Deus, não é as lambanças que o homem faz contra o homem. As pessoas têm que entender isso. Isso não é pecado contra Deus. Isso pode ser um erro contra os homens, um pecado contra os homens, mas não contra Deus. Então, isso foi suprimido ali. Então, isso está morto. Acabou o pecado por causa do cumprimento da lei e do pagamento da nossa condição de escravos do pecado para a condição de remidos por Cristo na cruz e o ingresso na graça maravilhosa. Quer dizer, quando entramos na graça maravilhosa, recebemos algo que não merecíamos para cumprir. Então chegamos à condição de filhos, percebe? Cristo nos enxertou de volta no caminho. Ele pegou a gente que estava fora do caminho, nos colocou no caminho dele, para voltar ao Pai. Perceba? Se a gente não vier por Cristo, a gente não volta ao Pai. Então, entramos nesse caminho. Quem é o caminho? Cristo. Então, entramos no caminho. Então, agora, nascemos de novo. Então, agora estamos nascidos do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Importante ressaltar esse ponto. Morremos com Cristo e ficamos ressurretos, exatamente na mesma condição que aconteceu com o corpo do Cristo, acontece conosco no corpo de Cristo. Olha só, nós somos corpo de Cristo. Eu, Marcos, Luciene, Valdiza e todos os outros que chegarem a Cristo, hoje compõem aquilo que foi o corpo do Cristo que morreu por todos. Hoje fazemos a mesma função do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo faz a função do corpo do Cristo que morreu. Então, nós morremos para cumprir a nossa condição de pecadores na cruz. Ele não morreu como pecador, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Então foi cumprida essa etapa. Então nós morremos com ele e nascemos de novo. Quando nascemos de novo, nós estamos na mesma condição do Cristo morto e ressuscitado. Então hoje nós estamos mortos e ressuscitados. Por isso somos arrebatados, irmão Marcos. Por isso que você bem colocou. Estamos arrebatados, estamos na condição do arrebatamento. Nós estamos arrebatados, porque vivemos uma vida que não nos pertence mais. Veja bem, quando ele pagou o nosso preço na cruz, nós morremos. Perceba, todo ser humano morreu na cruz. Essa é a questão. Cristo foi o último homem. A gente já tem isso no Espírito como uma condição sine qua. Então Cristo foi o último homem, ele morreu. Então agora nós somos espíritos, percebe? Todos nós, todo ser vivente é um espírito com Cristo. É no mesmo, mas vivemos uma vida ainda de Cristo na terra. Então, a vida que vivemos, não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então, existem algumas agruras para passar. Claro que sim. Essas agruras não são nossas. Essas agruras são de Cristo em nós. Percebe? Então, passamos por alguma tribulação? Sim. Tribulações essas, experimentadas por cada ser humano que passa por aqui, né, para vivenciar as marcas do Cristo para voltarmos ao paraíso. Alguns precisam de alguns ingredientes, outros precisam de menos ingredientes, mas quem mede isso é o Cristo em nós. Tá certo isso? Então ele mede o que cada um necessita e nos dá a dosagem que necessitamos para que voltemos. Então alguns passam muita tribulação? Passam. Outros passam um pouco menos de tribulação? Passam. Outros passam por quase nenhuma tribulação? Sim.
mas aqueles que estão em Cristo, não é qualquer pessoa, é aquilo que você bem definiu, aqueles que estão em Cristo, porque os que não estão vão ter gozos aparentemente maravilhosos, mas vão ter tribulações eternas, percebe? Por causa do seu espírito não estar em Cristo, percebe? Então vive uma vida entre aspas, já na terra infernal, e quando morrem, continuam no lago de fogo e enxofre. Então isso já é uma condição que eles assumiram, porque quiseram a vida da carne, então vão sofrer as consequências de uma vida carnal já depois de mortos. Agora, nós que optamos por largar a nossa vestimenta e vestir as vestes de Cristo, estamos pagando alguma tribulação por causa da própria vida de Cristo, que era uma vida atribulada, ele era um homem de dores, então nós também passamos algumas dores. Mas vai depender do termômetro que Cristo botou em cada um de nós. Cada um de nós tem um tamanho de problema nessa vida, um tamanho de tribulação que cada um passa. Essa medida é medida de Cristo, não é medida nossa. Nós não sabemos isso e não temos como medir nem entender esse tipo de coisa. Só sabemos que passamos. Aí vem a terceira fase que o irmão colocou, né? Aquela condição em que nós vamos executar o corpo do Cristo em nós. Olha só o diferencial. Hoje vivemos uma vida que é de Cristo. Então vivemos uma vida espiritual na carne. Depois nós vamos viver a vida de filhos como Cristos. Entende? Ao passo que os outros vão ser servos. Então, nós vamos viver uma vida de Cristo. Então, essa já é a plenitude do Espírito. Ou seja, é a carne, o Espírito vivendo mais do que a carne, completa e totalmente. O Espírito já está do lado de fora e a carne já está interiorizada. Nós ainda temos um quê carnal? Temos. Mas nós somos exatamente como éramos no tempo do paraíso, ou seja, viver uma vida já com um corpo ressurreto. Essa é a terceira etapa, ou seja, é Cristo manifesto realmente. É Cristo manifesto em carne, mas como espirituais e não como carnais, percebe? Então, essas coisas que a gente vê nesse mundo, essas coisas todas de grandes tribulações que estamos vendo, aqui no Rio de Janeiro está uma coisa, aqui na Ilha do Governador está uma coisa terrível, irmão, né? Muita tribulação, muito tiro, muita revolta, e o pessoal das favelas aqui da periferia, e os traficantes tomando conta de tudo, e numa guerra terrível. Quer dizer, essas coisas são coisas da carne, são operações do erro acontecendo exatamente para exacerbar esses, entre aspas, pecados, né, que não são pecados, são erros humanos, mas Cristo já morreu por tudo isso, perceba, já morreu por tudo isso. Então essas pessoas têm que, o termômetro delas tem uma grande medição, então elas vão passar por uma grande tribulação, para que então, uma vez chegando no Espírito, elas possam então dizer, caramba, nós conseguimos, está vendo? Cristo estava conosco o tempo todo. Essa é o princípio restaurado da promessa, mostrando que ele nunca nos abandonou, que ele sempre esteve conosco. Sejamos aqueles que já entenderam isso no Espírito, como nós hoje aqui na sala, e outros que ainda não entenderam e que só vão entender depois de morte. Tá certo? Eles vão entender isso depois de morte, mas aí vão ter um outro entendimento, percebe? Mas aí já vão estar no Espírito, entendendo aquilo que deixaram como é que se diz assim, de ter uma vida boa como nós estamos tendo, porque nós estamos tendo a total dimensão do que é ter uma vida espiritual, ao passo que eles não. Porque eles não entenderam o crer e o ser batizado. Então, eles não creram e não foram batizados. Eles só vão crer depois da tribulação. Mas aí não tem mais batismo, porque aí eles já vão estar no corpo glorificado. Mas um corpo, o corpo físico morto e o corpo glorificado sendo ganho depois dessa vida. Porque para Cristo essa condição de vida e morte não existe. Porque, na verdade,
Todos já somos espirituais. Percebe isso, irmão Marcos? Com a morte de Cristo, cumpriu-se tudo. Tudo foi consumado ali. Então, a pergunta que eu fiz realmente não foi uma pergunta simples. Porque todos morremos. Todos, sem exceção, morremos. Quando Cristo morreu, todos morreram. Então, hoje, somos moribundos ambulantes. Nós estamos vivendo uma vida de Cristo, não uma vida nossa. Mas as tribulações que cada um tem, e isso é retratado na matéria de maneiras diferenciadas, você tem um entendimento de Cristo, eu tenho um entendimento de Cristo, o outro não tem. Então ele não vive uma vida espiritual hoje, então ele não vive o céu na terra, ele vive tribulações, percebe? É por isso que as pessoas hoje estão vivendo tribulações, porque não nasceram de novo. Quem não nasce de novo passa por todo o tormento da grande tribulação. Essa é a questão. Nós não passamos a grande tribulação, porque já estamos ressuscitados com Cristo. E eles não estão. Eles estão vivendo a experiência da morte verdadeira. Eles estão passando pela tribulação da morte. Percebe? Eles não morreram, então eles estão passando por isso, porque eles não creram. E quem não crê realmente passa pela tribulação, irmão. Eu vou só até aí para o irmão poder acrescentar algumas coisas que eu tenho certeza que já. Mas eu entendo que nós cumprimos realmente as 3 etapas que o irmão falou. Ou seja, nós antes tínhamos uma vida carnal. Quando renascemos, quando nascemos em Cristo, tivemos a nova vida, um novo nascimento, nós passamos a viver uma vida espiritual. Mas nem todos tomaram essa condição. E aqueles que não tomaram essa condição não foram arrebatados. E se não foram arrebatados, estão passando por grande tribulação. Perceba, essa grande tribulação está acontecendo, já aconteceu no passado, está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Porque conforme as pessoas vão nascendo e vão morrendo, essa situação vai passando dos séculos pelos séculos e pelos séculos. Mas isso é uma experiência única para cada um de nós. Nós estamos vivendo essa condição. Rodolfo e Marcos estão tendo essa experiência juntas aqui. Mas Tadeu e Maria já viveram essa experiência há 200 anos atrás. Outros há 500 anos atrás. Percebe? Outros podem vir a viver alguns 50, 60 anos para a nossa frente, percebe? Porque Cristo é o último, então ele morreu lá, a nossa morte, lá no futuro. Nós vivemos por isso que eu digo, nós vivemos uma vida do passado. Só que como parece que isso para nós é real, então parece que a gente está vivendo é o hoje, mas na verdade estamos vivendo o passado de Cristo na nossa vida. Cristo é que é o nosso verdadeiro futuro, ele está lá na frente e nós estamos cá atrás, mas já vivemos uma vida em Cristo. Por isso é que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, pelo Messias que havia de vir. Continuamos na mesma condição. Nós estamos vivendo uma vida do Messias que havia de vir. E veio para todos, percebe? Ele veio para todos. E cumpriu tudo em todos. Então estamos vivendo uma vida espiritual? Estamos. E vamos viver uma vida espiritual como Cristos. Aí sim, é o resplendor da glória de Deus. É Cristo vivendo uma vida terrena, mas uma vida eterna na terra, tá certo? Essa é a volta do Cristo, verdadeiramente. Essa é o senhorio do Senhor Jesus como Senhor de toda a terra, vivendo o Espírito na terra, tá certo? Ou seja, é o Éden restabelecido em todo a nossa terra, tá bem? Só até aí. Então podemos dizer, irmão Rodolfo, que o mesmo que subiu é o mesmo que desceu, para que nós também pudéssemos subir, né, e finalmente descer, né? Então esse sobe e desce é um movimento da conquista, né? Então primeiro ele subiu, o mesmo que subiu é o mesmo que desceu, para que nós sejamos arrebatados, subamos, né? E quando descemos, no sentido, porque é o primeiro céu que está aqui embaixo, que é
é o terceiro céu, que é o paraíso, na verdade, que é a esfera do homem, do espírito, né? Vivendo a realidade do paraíso que Deus preparou, né? Porque fomos feitos nele. Então esse sobe e desce, na verdade, mostra uma realidade, né? Porque ele subiu para ser glorificado. Então ele disse, não me toques porque ainda não subi. Depois ele sobe, né? E depois, finalmente, depois ele desce, né? E já podia depois ser tocado, né? Isto é, o Espírito agora está em nós. O Cristo pode ser tocado, né? Tocado porque ele agora desceu para estar em nós, né? Então, mesmo que subiu, é o mesmo que desceu, para que nós possamos subir e depois descemos novamente, né? Então essa sequência de sobe e desce aí mostra uma realidade. Quando ele morreu, todos morreram, né? Então o que precisa? Haver um despertar, né? Desperta tu que dormes entre os mortos, né? Então Deus não conhece ninguém que nasce na carne depois de Cristo. Depois de Cristo, qualquer homem que nasce na carne, nasce morto. Está morto, né? Interessante, né? Está morto por causa do que, irmãos? Da vida de Cristo. Precisa do Espírito, né? Para despertar, né? Câmbio. O entendimento é perfeito, irmão. Mais que perfeito, né? Porque somos mais do que vencedores, né? Exatamente isso, né? Essa condição nos coloca na condição de mais do que vencedores, porque nós tínhamos que fazer esse caminho de volta, né? Nós viemos do paraíso, nós viemos do Éden, então estamos voltando para esse Éden, né? Mas nem todos voltam juntos para esse Éden, percebe? Essa é que é a grande condição. Nós já estamos voltando porque despertamos, percebe? O homem tem um certo ajuizamento disso. Não sei se o irmão já percebeu, mas esses filmes aí da série Star Wars, né, tem falado acerca do despertar da força. Eu vejo uma similaridade muito grande entre os Jedi e nós, sabe, irmão? Porque nós temos o entendimento de Cristo, nós temos a força. Quem é a força? A força e o poder provém daquele que nos enviou. Então, a força e o poder emana de Cristo, né? Cristo é o verdadeiro Jedi, né? Então, ele dá esse entendimento que as pessoas aí desse mundo estão tendo ali como uma brincadeira, como uma coisa do Spielberg, essa coisa toda, do George Lucas, essa coisa toda, mas desde destaque essa futurologia aparente, ela retrata alguma coisa espiritual de fato, né? Que está sendo trazida, ou seja, esse despertar da força é a força que está dentro de cada um ser humano, né? E que precisa ser despertado, porque o despertar da força é o novo nascimento, e esse novo nascimento nos coloca na condição de Cristos. Então, quando a gente chega a essa varonilidade, né, nós entramos em processo de aperfeiçoamento. As pessoas não entendem isso, porque ficam só, por causa da religião, com a mente ensimesmada no pecado. O pecado acabou. A pessoa tem que entender isso. Se ela não entender isso, ela vai viver grande tribulação o resto da vida. Então, ela vai continuar vivendo uma vida, entre aspas, de pecado. Ela vai viver uma vida de pecado. Nós não vivemos uma vida de pecado. E eles não conseguem compreender isso, né, irmão Marcos? Porque uma coisa é estar em pecado, outra coisa é já se saber justificado dele. Então, você tem uma vida light, eu tenho uma vida light. Isso não me dá direito a ficar pecando, né, entre aspas, o tempo todo. Não. Mas sabemos da nossa condição de
de defeituosos, né? De deformados, né? Em aprimoramento, mas quem nos aprimora não é a nossa carne, não é o irmão da igreja com uma palavra que ele dá lá em cima do púlpito falando para os outros, ele vai corrigir a coisa dentro do irmão. Não, é a palavra de Cristo dentro de cada irmão é que vai aperfeiçoar o Cristo que está no irmão, percebe? Esse é o grande diferencial. A religião não consegue acrescentar nada a ninguém, porque ali não está a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de cada ser humano que está nascendo de Cristo, o despertar da força, tá certo? Então cada um está tendo o seu despertamento. Eu e Marcos já tivemos, Luciene teve, Silvio teve, Jorge da Colômbia teve, Pedro da Colômbia teve, a Monique teve, cada um, o Didico teve, o Paulo teve, quer dizer, cada um de nós está tendo o seu despertar. Cada um está tendo entendimentos desse Cristo e está caminhando para a varonilidade perfeita, até atingir o status de Cristo, percebe? Aí então já estamos vivendo um arremedo do paraíso, então já estamos vivendo o céu na terra. Isso os irmãos não conseguem compreender. Estamos arrebatados, sim. E quem não está arrebatado está vivendo grande tribulação, exatamente como o livro do Apocalipse descreve. Tá certo? Exatamente como a Escritura descreve. Quem não foi arrebatado vive grande tribulação. É um fato isso. Isso é um fato. Nós já não vivemos grande tribulação. Ué, mas vocês estão vivendo no mesmo lugar que nós? Como é que vocês estão arrebatados, não estão passando por tribulação e nós estamos? Simples, porque é uma situação espiritual, não é uma situação carnal. Enquanto as pessoas olham para a tribulação como uma coisa carnal e olham para o arrebatamento como uma coisa, entre aspas, carnal e espiritual, quer dizer, alguém é tirado fisicamente da terra e levado para o céu, enquanto tiver essa mentalidade, não acontece nada, porque a mentalidade é do crer e ser batizado. Quer dizer, quando você crê e é arrebatado, você crê e é arrebatado, percebe? Essa é que é a condição, você crê e é arrebatado no Espírito, para viver uma vida espiritual e não mais uma vida de carnalidade, não mais uma vida em que você fica buscando justificação para os seus, entre aspas, pecados, que na verdade não eram pecados, era um só pecado contra Deus, e que Cristo pagou o preço desse resgate. Então, por isso, não vivemos mais uma vida de pecado. Vivemos uma vida de justificação do pecado por Cristo Jesus. Então, não temos mais pecado. O pecado foi suprimido e vivemos a graça. Então, vivemos uma vida no Espírito, porque Ele já mostrou como era o caminho. Então, Ele foi assunto aos céus e nós também. Esse momento em que fomos assunto aos céus, fomos o quê? Arrebatados. Arrebatados, subimos ao céu. E agora estamos descendo com Ele das regiões celestiais para a terra para sermos manifestos, para termos uma vida como filhos de Deus na terra. Essa é a condição que aguardamos. Por quê? Porque a gente não sabe como isso vai acontecer. É um assunto para uma outra mesa do Cordeiro, para mastigarmos melhor isso. Como é que vamos... Porque tudo isso é discernido no Espírito, irmão. Tudo isso o Senhor nos dá ciência. A pessoa pensa que, um dia, quando nós morremos, vamos saber. Não. Vamos saber aqui, na mesa do Cordeiro. É aqui que a gente fica sabendo dessas novidades. Porque aqui o espírito de profecia é manifesto em nós. E aí tudo isso é discernido no Espírito. Vou só até aí. A força e o poder, que o irmão Rodolfo está dizendo aí, a força e o poder, essa força e esse poder é aquilo que vence o mundo, né? Que nos faz vencedor, né? Então a força e o poder é sobre o pecado, né? Nós temos força sobre o pecado. O pecado não é maior do que nós somos maior do que ele. Então nós temos força sobre ele, né? Essa é a nossa força, né? Esse é o nosso poder, né?
Enquanto as pessoas não têm essa força, esse poder, né, elas estão sob o domínio do pecado. Então veja que essa força, esse poder, é uma força, um poder que opera dentro do espírito do homem, né, em cima da consciência dele, né? Então, quando ele tem consciência da realidade do perdão, né, então ele adquire a força, né? Mas quando ele está com a consciência contaminada pelo pecado, né, então ele está morto, né? Está morto, né? Então os homens estão mortos, né, por causa da sua consciência, né, que está contaminada pelo pecado, né? Então o pecado tem autoridade sobre a consciência deles, tá? Sendo que não tem mais sobre o corpo, nem sobre as atitudes especificamente, né? É claro que quando o homem tem uma atitude contra a criatura de Deus, a criação de Deus, claro que é um pecado contra a criação, né? Esse pecado também, muitas vezes Deus não considera no sentido que a pessoa é ignorante, né? Um animal ignorante devora outro animal, né? Por causa da sua ignorância, né? Mas quando Cristo estiver reinando no seu paraíso, né, irmãos? Reinando manifestadamente, o leão não vai comer mais carne, o leão vai comer palha, o leão vai comer capim, né? Isso que é interessante, né? Quem é que pode acreditar nisso, né, irmãos? De que o bezerrinho vai brincar, né, junto com uma cobra, o homem com uma cobra, né? Uma criança com uma cobra vai brincar, né? E um bezerrinho vai brincar com um leão, né? E nenhum vai poder fazer mal ao outro, né? Não vão poder fazer mais mal por causa da consciência, né, que foi purificada, né? Então, enquanto o pecado, né, irmãos, reina na consciência das pessoas, né? Porque ele não reina mais no mundo no sentido da imputação de Deus. Deus venceu o pecado está vencido, né? Porém, ele opera na consciência do homem, levando o homem cativo à morte, né? Ele continua cativo nisso, né? Até que ele venha, né, adquirir a força, o poder, né, da ressurreição, né? A força é exatamente o que vence o mundo, que é a nossa fé, né? A nossa fé é o que vence o mundo. Mas a fé no quê? A fé no credo do perdão, né? A tua fé está nesse ponto, que você crê que o perdão não é mais realidade, e você tem na sua consciência isso bem fortificado, né? E você tem na sua consciência isso bem certo, né? De tal maneira que você sente que não há imputação de Deus, né, sobre você, né? De tal maneira que você vive uma vida de liberdade, né? Sem medo, né? De que isso daí pode sujar meu vestido, né? Isso aí pode respingar em mim, né? Você não tem mais né, esse temor, né? Porque é uma operação do Espírito. É isso que nós estamos falando, né? É algo espiritual. Consciência, né? É uma operação do Espírito, né? Assim como a mente, a expressão de entendimento é do Espírito, né? Então essa consciência do pecado, né, irmãos, quando nós ganhamos, né, a força, né? Então nossa consciência é purificada porque nós passamos, né, a ter a fé que vence o pecado, né? A fé que vence o pecado é crer, né, na obra que Deus fez por nós, né? E quando nós vencemos o mundo, né, nós vencemos a nós mesmos e vamos para a ressurreição, né? E vamos para a ressurreição. E enquanto o mundo nos dominar, digamos assim, né? Enquanto o homem é dominado pelo mundo, né? Ele está, né, irmão, está morto, né? Em seus pecados e delitos, né? Apesar de que o Senhor, né, já o perdoou, né? Mas o diabo, que é o grande acusador do homem, continua acusando ainda, né? Interessante, né? A acusação, ela continua existindo, né, irmãos? Até que a pessoa ganhe consciência, né?
A consciência do homem continua o acusando, né? Porque o diabo ainda opera, né, irmãos? Opera pelo engano, né? O diabo não tem força, não tem poder, né? Mas ele tem um espírito de engano, né? O engano que opera, né? A operação do erro, do engano, da mentira, né? E isso é a força do diabo, né? Que opera na consciência do homem, né? Mas uma vez ela lavada, purificada, justificada, né, irmãos? Nada mais pode contaminar, né? Daí a nossa firmeza, né, no crer do perdão, né? Porque uma vez perdoado, você não pode ser condenado novamente, né? Se está perdoado, está livre da sentença, né, irmãos? Então agora você é livre, né? É livre e não está sujeito mais, né, ao pecado, né? Câmbio. Graça e paz, irmãos. Estava aqui ouvindo, né, e procurando entender no espírito. E eu que é como se de repente, vamos colocar assim um exemplo, se de repente todo homem na face da terra entendesse o que nós entendemos agora, ou se todo homem nascesse de novo, fosse batizado no Espírito, ressuscitasse, né? Então não haveria mais mal sobre a terra, né? E seria como realmente o céu na terra, né? Ou seja, não haveria mais maldade. É isso que eu entendi, irmão? Eu quero pegar esse gancho mesmo, irmã. É exatamente isso aí que a gente está falando, irmã. Exatamente isso. Esse é o céu na terra. Esse é o Éden, irmã. Exatamente como era no princípio, antes do pecado ser consumado, percebe? Antes do homem querer ser Deus, querer ser o Deus da sua vida, porque o pecado do homem foi exatamente esse, né? Aquelas figurinhas de retórica que tem no Gênesis, aquilo ali é uma parábola, aquilo ali é uma metáfora, né? Aquilo ali é uma situação para que as pessoas pudessem vir entender, só que a pessoa tinha que, como diz o Marcos, a pessoa tinha que ler o Apocalipse antes de ler o Gênesis, vai ler o Gênesis, não entende nada, né? Aí realmente fica difícil. Quer dizer, nós conhecemos a Cristo através da Escritura, né? Partimos da Escritura para chegar no Espírito, tá certo? Chegamos no Espírito. Agora prescindimos da Escritura para ter o entendimento. Agora tudo vem pelo Espírito, né? Ao passo que as pessoas ficam buscando o entendimento pela Escritura, não vão conseguir encontrar, até que encontram Cristo. Aí quando encontram Cristo, aí sim, pelo Espírito chegam ao entendimento da Escritura, tá certo? É diferente, né? As pessoas buscam a Escritura para chegar a Cristo. Depois que chegar a Cristo é que vão realmente entender a Escritura, né? É como o Marcos está falando aí. Então agora nós chegamos nesse entendimento, ou seja, estamos voltando ao paraíso. Quando todos os irmãos, quando todos entenderem que era preciso, como é que se diz, chegar ao modelo de Cristo, que é perfeito, para nós chegarmos a Deus, chegamos no paraíso, percebe? Aí ninguém vai fazer mal a ninguém, todo mundo vai compartilhar tudo. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é uma realidade, porque todos compartilham tudo com todos, tá certo? Então não falta nada para ninguém. Então a nossa terra, não vou falar planeta porque não é planeta, eu vou falar terra. A nossa terra, que é riquíssima, não é? Ela que é hospedeira de todos nós, ela vai continuar hospedando a todos nós com fartura, riqueza e sobejando tudo, né? Porque todos compartilham tudo com todos. Ninguém fica querendo se aboletar em ser dono da maior parte da herança, né? Como é hoje, né? Como é hoje em dia, né? Mas eles hoje, como disse Marcos, são apenas tutores dos filhos. Quando os filhos tomarem de volta aquilo que é deles, então acabou, né? E quem são os filhos? Os filhos de Deus são a noiva do Cordeiro, chamada de noiva do Cordeiro. Somos todos nós já vivendo uma vida
do Cristo em cada um de nós. Então, estamos vivendo a volta do Cristo, tá certo? Então, as árvores vão estar todas plantadas no paraíso, se alimentando da árvore da vida, percebeu? Voltou ao que era no princípio, exatamente isso, irmã Valdiza, exatamente isso. Então, não falta nada para ninguém, não existe mais o mal, o pecado já não existe mais, o diabo já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então vamos viver uma vida, vamos dizer assim, nababesca, junto com os nossos irmãos. É uma vida de maravilhas e prodígios. É isso aí, irmão. Não tem mais o que fazer. Está tudo consumado. Que maravilha, né, irmãos? Puxa vida. E já pensou, né, irmão? Um paraíso, nós desfrutando das mesmas riquezas, todo mundo juntos, né? Tudo que é mal sendo banido, né, dentre nós, né? Todas essas crendices, religiosidade, né? Todo tipo de maldade. Eu cheguei a esse entendimento aí, irmão, entendi. É realmente o homem de volta para o Éden, né? Aí chega a plenitude que é de Deus, né? A mesma plenitude que era antes, né? O homem se relacionava com Deus e em sua perfeição, né? Não havia nenhuma maldade, não havia nenhum outro Deus, não havia nenhuma crendice, superstição, não havia nada, né? E aí me deu a entender, como uma vez parece que o irmão já falou, né? O homem saiu da casa de Deus, né? E foi para distante de Deus comer bolotas, né? E assim, nessa condição que a humanidade está, né? Mas até que todos cheguem a esse entendimento, né, irmãos? Eu perguntaria assim para os irmãos, né? Para os irmãos, o que seria necessário? Porque a gente torce por isso, né? Que todos cheguem ao mesmo entendimento. O que seria necessário para que o homem entendesse isso, chegasse a esse entendimento? Isso depende do homem ou depende de Deus para que isso aconteça? Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então, a avó diz, depende de Cristo. Né?